tem que a prova ser concretizada em tribunal e os profissionais serem condenados como em qualquer outra profissão. Então a Ordem não vai levantar nenhum processo? Repare, nós não temos nós levantamos o processo. Naturalmente fazemos sempre que há este tipo de notícias. Temos é que ficar à espera do trabalho do Ministério Público e da decisão do Tribunal. Se comprovar, e nós gostaríamos que o sistema jurídico fosse célere, e nós estamos à vontade nestas questões, nós estamos disponíveis de uma vez por todas para separar o trigo do joio. São as reações ao repórter TVI, que aborda a promiscuidade entre setor público e setor privado na saúde. Uma grande reportagem para ver agora. Se os doentes levassem bombos para as madrugadas à porta do centro de saúde, talvez acordassem as consciências. Cheguei lá às 5 horas da manhã. Já cheguei a ir às 5 da manhã. Ia sempre 5 e meia, 6 horas até ver o posto. Não há vagas. Ele não diz que é às 6 da manhã, como o senhor perguntou. À meia-noite, antes disso já lá está uma bicha de pessoas. Olha, chegar aí para lá com colchões e dormir lá de noite para ter que juntar. As pessoas dormiam aqui no chão. Dormiam nos quartos e tudo. Eu já vim para cá, vim para aqui às da manhã e fui embora sem ver. Aqui à meia-noite e 11 horas. Uma mulher de muletas, se adoecer de repente, também tem de ir de madrugada. Uma médica disse-me a mim, disse, senhora, se vier de manhã para aqui também tem vagas. O que não venha, eu fui até, que eu não sei que horas que eu fui, e ela disse, não é esta hora que a senhora tem que vir, a senhora tem que vir mais cedo. Para apanhar vagas tem que vir cedo, mas eu disse, eu para aqui de madrugada não venho. Havia 32 para vagas, 32 pessoas. E eu era o 12, pronto, eu era o 12. Mas eu disse, ora bem, o 12 já me começou a consultar porque só havia 4 vagas. 4 vagas? Só havia 4 vagas. Aqui está, o Centro de Saúde a anunciar de véspera 4 consultas de recurso. Por exemplo, estou eu, está a minha mulher, está ela, está o vosso Mercedes 2, eu já não tenho vaga, a quinta já não dá. Foi até quinta-feira. Comecei numa segunda, foi até à quinta. O que a senhora me está a dizer é que foi 4 madrugadas e não conseguiu uma consulta? Sim, foi e não consegui. Os anos passam e ainda há centros de saúde que obrigam doentes a passar noites à porta. Esta médica, que trabalhou 8 meses em Cristelo, denunciou ao Ministro da Saúde que as madrugadas são de propósito. Visam desviar os doentes para consultórios privados. Doutora, porquê é que eu ouvi dezenas de pessoas dizer-me que têm que ir de madrugada para a porta do centro de saúde? Olha, porque os médicos não queriam trabalhar no centro de saúde porque têm as clínicas privadas à frente do centro de saúde. Tenho 2 consultórios. Se eles consultarem no posto médico, não tem freguesia nos postos deles. Um deles fica a 100 metros. O outro, se não fica a 300, é muito. Cristelo, 2012, 3 de maio, 8 horas e 22 da manhã. 7 doentes que passaram a madrugada à porta e não conseguiram vaga para serem atendidos, atravessam a rua. Vão resolver os seus problemas de saúde na clínica em frente, onde um médico do centro de saúde tem consultório alugado há 20 anos. Claro que a saúde é um bem que é muito caro às pessoas, orientava-as para a clínica. E eles iam para a clínica, coitados, porque quem está a morrer tem que ter médico de qualquer forma. Ao rico ao próprio, eu tinha que arranjar o dinheiro para lhe pagar. Ana Oliveira recolheu indícios de que vários colegas falsificaram consultas programadas no centro de saúde, assim ganhando tempo livre e doentes para os consultórios privados. Esta promiscuidade entre serviço público e serviço privado acontecia com alguns colegas. E mais por esse motivo aldrabavam o agendamento médico. Às 11h33 da manhã, este médico já tinha as consultas das 15h15 validadas, com falta. Já tinha posto falta
ao utente. Se eu bem entendo, esses doentes nem sequer faziam ideia. A maior parte das vezes os utentes não sabiam das consultas que estavam marcadas para eles próprios. São capazes de ter um conjunto enorme de faltas no centro de saúde sem saberem. Portanto, repare ao ponto que isto chegou. Este é apenas um exemplo de várias cópias do sistema informático do centro de saúde de Cristelo. 2 doentes, com consulta às 15 e às 15h15, já tinham F de falta às 11h33. Viu isso nos ecrãs do centro de saúde? Sim. Vi, assisti a algumas administrativas do centro de saúde nesta conivência com os respectivos médicos. E isto era um esporádico ou era sistemático? Não, era prato do dia. O desvio de doentes também acontece nos hospitais. Manuela Dias, médica do topo de carreira, foi durante 2 anos e meio diretora de serviço de cirurgia geral do Hospital de Matosinhos e também denunciou ao Ministro da Saúde o mesmo fenómeno. Existiam doentes inscritos em lista de espera para procedimentos que nem sequer apresentavam. Devido a inscrições com prioridades falsas, o hospital não tinha capacidade de resposta em tempo útil e, consequentemente, os doentes eram transferidos para clínicas privadas. A ex-diretora de serviço acusa 2 cirurgiões de falsificarem diagnósticos e de inscreverem como urgentes doentes que, de acordo com as regras de segurança cirúrgica do Ministério da Saúde, poderiam ser operados no hospital público no prazo de 9 meses. Mas assim, em 30 dias, eram transferíveis para hospitais privados. O ministro recebeu vários documentos como este. O cirurgião inscreveu o doente Rui Vilarinho como prioritário em lista de espera por precisar de procedimentos cirúrgicos múltiplos contra uma colcistite litiásica, vulgarmente conhecida como pedra na vesícula, mas também uma hérnia umbilical. E o médico disse-lhe que tinha uma hérnia umbilical, como está aqui neste documento interno do hospital? Não, hérnia não. Eu acho que não tem nada disso, nem nunca se falou. Nem não sei, mas acho que não tem nada disso. Nenhum médico nunca lhe disse que tinha uma hérnia umbilical? Não. Nem o senhor sente nenhum sintoma, não tem? Não tenho nada. Não, hérnias não. Nem nunca foi abordado nisso. Aliás, até mesmo, isso já lá vai há 3 ou 4 anos e a minha médica nunca me falou que eu tivesse uma hérnia umbilical. Você não foi operado, entretanto? Não, nunca. E faz a sua vida normal? Não... Sim, normal. Nem quero ser operado, sequer. Há uma queixa assinada por outro doente, cujo teor a TVI confirmou junto da família a denunciar uma hérnia fantasma. A secretária do serviço informou-me que estava inscrito para ser operado à vesícula e também a uma hérnia umbilical, da qual nunca me queixei. A diretora de serviço refere que os doentes eram inscritos para doenças que só podem ser detectadas em pleno bloco operatório, acusando um cirurgião de adivinhar bridas e aderências no interior do intestino, como no caso de Maria Glória Soares. Pedra na vesícula. E falou-lhe de uma hérnia também ou não? A hérnia estava à vista. Pois, eu quando me queixei fui ao hospital foi a hérnia. E de intestino, não lhe disse nada? Nada. Não tinha problema nenhum? A mim nunca me falaram do intestino. Eu também não fui lá por causa do intestino. O que eu pergunto é se o hospital investigou junto desses doentes se de facto a folha cirúrgica preenchida pelo médico com um diagnóstico da patologia bilis, pedras no rim, hérnia, por aí fora, corresponde à realidade ou não? Como lhe digo, esses processos estão todos em fase de processo de investigação e processo de inquérito e disciplinar, neste momento. Portanto, em relação a um determinado cirurgião. Uma doente queixou-se por escrito de que o cirurgião a desviou do Hospital Pedro Hispano para ser operada uma hérnia num hospital privado. Eu, Laurentina Ferreira Ribeiro, doente do Hospital Pedro Hispano, estava inscrita para ser operada a uma hérnia abdominal. O Dr. P disse-me que no hospital nunca mais me operavam e que era melhor operada no Hospital da CUF. Ele disse que era uma hérnia e aquilo causava-me muito mal-estar. Ia falar com a minha filha, até com ele,
E eu pedi a ver se ele me parava, que não havia vaga, até que resolveu operar-me na CUF. Eu fui operada na CUF. Sinto-me enganada. O médico não me disse a verdade e deve devolver o dinheiro que lhe paguei. E ele perguntou se a senhora tinha dinheiro para pagar? Perguntou à minha filha e ela tem dinheiro para isso. E a minha filha respondeu, se ela não tiver, que a minha mãe tem uma reforma de 252 euros, se não tiver, tem 3 filhos. Paguei do meu bolso a operação no hospital da CUF. 2.500, assim, muito perto disso. Pedi dinheiro emprestado aos meus filhos e só mais tarde soube que no hospital Pedro Hispano faziam muitas operações iguais. A doente, pelo seu punho, explica que, para além da fatura de 2.500 euros, pagou ao cirurgião, mais tarde, em pleno hospital público, mais 350 euros pela mesma cirurgia privada. Mas depois o senhor doutor, que ia lá muitas vezes a Pedro Hispano, ele pediu-me mais 350 euros. Aonde? No hospital de Pedro Hispano, em dinheiro, e a minha filha foi à carteira e deu-lhe 350 euros. E por que razão é que ele pediu esse dinheiro? Que justificação é que ele deu? A justificação que ele deu é que precisava desse dinheiro, precisava de lhe dar mais esse dinheiro. E a minha filha, a gente sem saber, ingênuas, tanto uma como a outra, deu-lhe 350 euros, ele deu a bolsa e para a sem nada. O que a TVI encontrou nestas aldeias de Paredes foi uma história de ressentimento acumulado durante muitos anos. E revolta. Não havia de ser permitido a nenhum médico nos arredores ter clínicas. Quanto é que pagava? 7.500 todos os meses. Não havia de ser permitido. Haviam de acabar. O nosso governo ajuda a que haja corruptos. Porque há uma corrupção na minha maneira de ver. Eu entendo assim, são os corruptos a comer o dinheiro. E era da reforma que pagava as consultas? O que é que podia ser, então? E tem reformas grandes? A reforma é de 60 e quê? Dinheiro antigo, 60 e tal contos. E ela tinha que chegar para pagar as consultas a ela e para mim e para os medicamentos. E quando ia com a sua mulher, era 7.500 pelos dois? Não. Então? Cada consulta. Não. Era cada um. Se eu fosse os dois, era 14, era 15. Quem não tem dinheiro para consultas privadas não pode adoecer de repente. Os velhos a quem a crise devolveu filhos adultos a cargo só têm uma saída: madrugar no centro de saúde. Hoje eu com 303 euros que recebo por mês, da minha reforma são 303 euros e 23 cêntimos. Tenho documentos que comprovam a realidade. Portanto, não chego para medicamentos. E como manter a minha filha, esta minha filha está desempregada há 3 anos. Nunca recebeu um sustento da Segurança Social nem de lado nenhum. O campo ensinou os velhos de Portugal a fazer render o dinheiro e a relação médico-doente. Mas as colheitas nem sempre respondem ao que é semeado. Tinha de levar colhinhas, franguinhos, era muito meiguinha, muito boa. Se não levasse, era só berros e gritos. Não se podia aguentar aquela doutora. Mas porquê é que gritava consigo? Porque eu deixei de levar prendas. Deixei de levar e então um dia eu levei-lhe uns franguinhos que tinha aí, aquela crista vermelha, ai que riqueza. E depois eu disse, doutor, eu precisava de renovar a carta de condução de que me fizesse, como é que se chama? Outro estado médico. E ela disse, na próxima consulta que a senhora vem aí agora, eu faço-lhe. Mas como eu não levei nada, já não fez. Mas eu saí num choro sufocada cá para fora. A médica M, com consultório a 300 metros do centro de saúde de que é funcionária, é acusada pela população de ter 2 pesos e 2 medidas. Vamos ao consultório, ela passa baixa. Se nós formos ao posto médico, ela não passa baixa.
Cheguei a ir ao consultório dela da gravidez, depois fui para o centro de saúde. E quando a menina nasceu, ela tomou conta dele, mas a primeira consulta que eu fui lá com o menino, fui logo recebida mal, por ter levado o menino ao pediatra. Por exemplo, o meu marido, quando se despediu da fábrica de onde estava, foi lá para ela passar baixo e ela passou baixo. No consultório. Paguei 35 euros e ela passou abaixo. Em Matosinhos, escreve a diretora de serviço. Quando tomou posse, as escalas de urgência estavam sempre a ser alteradas em benefício do cirurgião que as elaborava. O Dr. S. chegou a efetuar 24 horas seguidas durante 15 dias. Um doente mistério foi consultado pelo referido cirurgião num hospital privado. Boa tarde. Que senhor falou se é possível marcar uma consulta hoje para o Dr. para a cirurgia? Na tarde de 20 de setembro, em que estava escalado de urgência para o Hospital Pedro Espano. É para hoje? Era para hoje, não há? Hoje a partir das 5 menos 20 até às 7h20 da tarde. Ao mesmo tempo, no hospital público, outro doente mistério procurava contactar o médico e recebeu a confirmação de que estava de serviço. A funcionária tenta encontrá-lo por telefone. Mas ele está cá de urgência, não é? Das 8 às 8. Sai amanhã às 8. Sai amanhã às 8, dia 21, não, hoje são 20. O doutor não atende. Não é normal. Está mesmo a ocupar com alguma situação. As chamadas feitas do hospital público Vamos ver se atende agora. levaram a funcionária do hospital privado a interromper o médico durante a consulta. Estamos no dia 20, 7 da tarde, logo lá fora parece que 4 horas, e a temperatura está agradável, está boa. É sempre a trabalhar. É sair de um, entrar no outro, não para. Vários documentos provam a consulta privada. Uma declaração de presença do hospital privado especifica que a consulta com o cirurgião S teve início às 18h54 e terminou às 19h35 de 20 de setembro. Há também o recibo de 60 euros, o pedido de exames requisitados pelo cirurgião e a receita médica. 4 dias depois, a 24 de setembro, a TVI pediu o documento que faltava para provar que a consulta privada decorreu no horário do cirurgião no hospital público. A diretora clínica aceitou o desafio. É capaz de me dizer a sua escala do serviço de urgência da última sexta-feira, dia 20? Eu não faço a escala. Quem é que cá estava cá de serviço? Hospital? Quem é que esteve de serviço? Nominalmente? Sim. Da última sexta-feira. Não sei decorar os nomes, peço. Ligue lá o computador. O nome do cirurgião continuava a constar da escala como tendo estado no hospital 24 horas, das 8 da manhã de sexta-feira às 8 da manhã de sábado, dia 21. Isso quer dizer que estes médicos entraram às 8 de sexta-feira, não é isso? Depende do fim dos turnos deles. E saíram às 8 do dia 21 de setembro. A TVI não o identificou, mas a diretora clínica chamou-o no dia seguinte e comunicou-nos, mais tarde, ter instaurado um inquérito. Nesta situação concreta, teremos meios internos para rapidamente se concluir o processo e apurar as consequências disciplinares dos elementos envolvidos. O cirurgião combinou com o colega que agora o substitui na elaboração de escalas um intervalo no banco de urgência. Combinaram entre os dois, sem dar conhecimento a mais ninguém, que o cirurgião S poderia ausentar-se durante algumas horas para efetuar a sua atividade habitual em consultório privado. Terá sido isso que o cirurgião S terá feito, efetuando, no entanto, o registro biométrico da sua saída e reentrada no hospital. O problema é que a urgência funciona com 2 cirurgiões especialistas e um interno, o mínimo indispensável à segurança dos doentes. A direção clínica acha inaceitável que, nestas condições, um cirurgião faça e outro autorize intervalos.
As escalas não só não têm elementos a mais, como estão reduzidas ao mínimo aceitável em termos de risco clínico. 3 cirurgiões para assegurar que durante uma cirurgia de urgência, que envolve 2 cirurgiões, fique um terceiro para atendimento dos outros casos urgentes. O Hospital de Matosinhos transferia para hospitais privados centenas de doentes em lista de espera. Garanto-lhe que nos últimos 2 anos, no mínimo nos últimos 2 anos, não há um doente que saia do Hospital Pedro Espano para ser operado noutra instituição. Isso é fantástico. Zero doentes. A partir do segundo semestre de 2012, passou a operá-los a todos. A partir do segundo semestre de 2012, 3 dos cirurgiões denunciados saíram com licenças sem vencimento. O hospital perdeu recursos humanos, mas resolveu o problema. A TVI contactou todos os médicos visados, mas nenhum quis gravar declarações. Em conversas informais, negaram os ilícitos que lhes são imputados. 2 argumentos generalizados entre os médicos em duplo emprego. Primeiro, a função pública não oferece salários que tornem atrativa a exclusividade. Segundo, só os melhores vencem na clínica privada, tanto nos hospitais como nos cuidados de saúde primários. O problema é se a tentação de faturar mais põe os médicos a passar certidões de óbito à ética. Quando eu fiz 50 anos foi ridículo. Dirigi-me ao posto, dirigi-me a ele, ó Sr. Doutor, então o que é que se trata? Ó Sr. Doutor, venho cá para uma consulta, tenho que renovar a minha carta, ia fazer 50 anos. Ele, não, eu não te passo. O senhor não passa. Então quem é que me vai passar? Sim, tenho que ir aonde? Eu não tenho dinheiro, Sr. Doutor, para pagar consultas particulares. Olha, vais ali ao consultório que eu faço-te lá isso. A Administração Regional de Saúde do Norte recusou um pedido de entrevista com o argumento de que há inquéritos em curso. A TVI teve acesso a dezenas de agendas médicas que os doentes desmentem. O C quer dizer que a consulta foi validada. O validar é confirmar. O C é de confirmação. Ó Sr. Joaquim, e o ano passado, faça lá um esforço, no dia 30 de maio, não teve uma consulta com o Dr. Nunca. Eu nem o ano passado, nem nunca. Nunca na minha vida, eu nunca falei para ele. Sequer. Nunca teve uma consulta com o Dr. Eu nunca estive a falar com o doutor sequer. Nem nunca sequer estive a falar com ele. Mas eu tenho aqui documentos que dizem que o senhor teve lá uma consulta com ele. Isso é mentira. Isso é mentira. Eu gostava é que me dissesse isso a mim. Joaquim Nunes Seabra figura no sistema informático como tendo tido uma consulta confirmada a 13 de março e outra em 30 de maio do ano passado. Se está efetivada e o utente não esteve presencial, é fraude. É vigarice, por isso simplesmente. Só nesse dia 30 de maio, 3 outros doentes desmentem ter tido consultas assinaladas nas agendas com o C de confirmadas. Maria Albertina Ferreira da Silva. Sim, mas ele nunca foi meu médico. Nem teve nunca uma me consultou. consulta Não. às foi 15 da doutora horas, Rosa. 3 da tarde do dia 30 de maio, médico do doutor. Mas ele não, por acaso sei que ele nunca me consultou. O que acontece nesta folha acontecia diariamente para determinados médicos. De 4, mais de 50% dos médicos em Cristelo faz isto. Ou pelo menos fazia quando lá estive. A TVI encontrou doentes acamados há vários anos que nunca saem de casa, com consultas presenciais confirmadas no centro de saúde. O seu pai, o ano passado, teve alguma consulta lá no centro de saúde, ele próprio, que lá tivesse ido? Não. Não teve nenhuma consulta no centro de saúde? Não, que ele não pode. Sou eu que vou, porque ele não pode andar. Ana Oliveira explica que as receitas de medicamentos para doentes crónicos eram transformadas em consultas presenciais. A medicação crónica, que não necessita de presença do utente para ser revalidada, não é? Passada pelos médicos, era dividida, posta numa pasta que as administrativas apelidavam de utentes sem médico, e depois eram distribuídos por uns tantos médicos. Para colocarem no agendamento médico como consulta presencial. A senhora tem a certeza que no dia 30 de maio do ano passado ele não foi ao centro de saúde? Não foi. Estava acamado, não vai. Quem ia era eu buscar a medicação. Este senhor Marcelino Dias Pacheco é um doente acamado. Portanto, nunca foi ao centro de saúde. Nunca. Eu cheguei a prescrever medicação para este senhor. No dia da consulta, era já um doente terminal. Morreu 28 dias depois. Ele esteve internado.
Ele faleceu em Penafiel e esteve 15 dias em casa, 15 dias em Penafiel e faleceu. A TVI encontrou a prova desse internamento no sistema informático do Hospital de Penafiel. Tenho a certeza que ele nem sequer a casa veio nessa altura. Menos ainda ao posto médico. Sim. Ele não ia ao posto médico, estava fora de questão. Ana Oliveira tem um processo em tribunal metido por um colega de outro centro de saúde que denunciou por factos semelhantes. Já recebeu avisos da Ordem dos Médicos e do próprio Ministério da Saúde, mas não se cala. Tive da ARS o desplante da entidade, de um responsável do Conselho Diretivo, tive a veleidade desse senhor me comunicar que, se não fosse verdade aquilo que eu lhe estava a comunicar, que me ponha um processo disciplinar. A cirurgiã Manuela Dias partilha o mesmo sentimento na carta ao Ministro. Não consegue perceber, porque foi substituída do cargo de diretora do serviço em março deste ano e mais ninguém foi punido. Todos estes comportamentos ilícitos expostos são de longa data. A ausência de sanção torna-os legítimos. Ana Oliveira escreveu à anterior Ministra da Saúde e a Paulo Macedo pouco depois de tomar posse. Não obtive resposta. O Ministro da Saúde espera pelas conclusões de um grupo de peritos para mudar as regras do duplo emprego médico. O Ministro da Saúde defende a separação público-privado, considera necessária a introdução de regras mais claras e transparentes e que se esteja atento aos conflitos de interesses. Tudo isto está a ser estudado por um grupo de trabalho interno. Enquanto não houver conclusões e não forem tomadas decisões concretas, considera-se não ser oportuna a realização de uma entrevista. A TVI começou a recolher indícios de falsificação de consultas noutros centros de saúde, inclusivamente em Lisboa. A fraude engorda artificialmente as estatísticas de produção do Serviço Nacional de Saúde. E se isto for falseado, repare o que está a ser falseado em termos de produtividade. E depois a tutela entende, por isto que aqui está, que os utentes todos têm acessibilidade. Não têm. João Costa, em 81 anos, nunca teve acessibilidade. Nunca teve médico de família? Nunca tive médico de família. Eu nunca tive médico de família. A minha mulher tinha o Dr. Moreira. Então onde é que tinha as consultas? Onde é que tinha as consultas? E uma consulta particular. De quem? A doutora dá consulta no posto médico e tem o consultório por cima da farmácia. E como tenho o doutor não tem. Mas não lhe pediu para ela o ver no posto médico para ter consultas lá? Mas quantas vezes? Pediu? Pô. E então? Dizia lá assim, não posso tomar conta de vocês. Nós pessoas já de idade temos que ter médico de família. Eu sei porque a senhora não pode tomar conta de nós. Se eu tomasse conta de mim, não ia lá ao posto, não ia lá ao consultório pagar. Se não pagar, que eu venho aqui e pago. Se tomasse conta de mim, era mesmo um freguês ou dois. A imaginação e a criatividade de um chefe gourmet